Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui reunidos em mais uma segunda-feira de muito aprendizado e de muita reflexão. Hoje nós teremos a nossa amiga Eliana fazendo a explanação do capítulo 14, item 9. E desde já agradeço a você, Eliana. Muito obrigada por compartilhar conosco estudos e reflexões que serão tão importantes para todos nós. Pedimos a Deus que nossos estudos da noite de hoje possam transcorrer com muita paz e com muito amor. Que nossas vibrações de amor possam ser levadas a todos que estão necessitando, todos. Os irmãos encarnados e os irmãos desencarnados, aqueles que estão angustiados, aflitos, doentes, aqueles que estão tristes, e fortalecer todos aqueles que estão alinhados em suas sintonias. Que Jesus passe em cada cantinho de suas casas, deixando a sua luz e o seu amor. Que cada um de nós possa se tornar um foco de transbordamento de amor, irradiar em todas as direções, fazendo vibrar sua amorosidade em todos aqueles que estiverem em nosso caminho. Permita sim, Deus, que sejamos o teu instrumento de amor e de paz. Gostaria de fazer agora, na abertura dos nossos estudos da noite de hoje, a oração de São Francisco, que é uma oração linda e fortalecedora. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Que nunca, nunca nos falte a fé. Que possamos sempre seguir no caminho que Jesus nos ensinou. E que sigamos sim, sempre confiantes em Jesus. Que assim seja. Boa noite a todos. A reflexão desta noite é sobre o capítulo 14, Honrai Pai e Mãe. O item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Primeiramente, peço a todos que eleve o pensamento a Deus, visualizando a figura amorosa do nosso amado Mestre, que nos acolhe com suas bênçãos de amor, fraternidade, saúde e paz. E nos enche de força, de coragem, de perseverança para enfrentar os desafios da nossa vida. Graças a Deus. O item 9 está nas Instruções dos Espíritos. É uma mensagem de Santo Agostinho, que se inicia dizendo que a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo, que machuca sempre os corações virtuosos. Porém, a ingratidão dos filhos para com os pais é ainda mais dolorosa. E este ponto que ele vem nos esclarecer para compreender o motivo desta ingratidão. Para isso, nós temos que voltar os nossos olhos ao passado e entender pela justiça da reencarnação
que tivemos e teremos infinita existência corporais, a fim de galgar os degraus da nossa trajetória evolutiva. E assim, nessa experiência terrena, muitas vezes o espírito vivencia relações de dor e de conflitos, relações constrangedoras. Quando o espírito deixa a terra, ele leva consigo essas lembranças, lembranças de ódio, rancor, desejo de vingança. Então, no plano espiritual, ele começa a esclarecer-se com a ajuda dos seus benfeitores amigos e com o estudo, ele começa a reconhecer a sua parcela de responsabilidade nessas relações conflituosas, e ele então começa a desenvolver internamente um desejo de mudar de atitude, um desejo de perdoar aqueles que ele odiou. Então ele compreende que para chegar a Deus, aprender a amar, nós precisamos começar a desenvolver a virtude máxima da caridade. Santo Agostinho nos diz que não há caridade sem esquecimento das ofensas. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Este espírito, ele pede permissão aos seus espíritos superiores para encarnar no corpo que vem se formar na família daqueles que ele detestou. Então, qual será a conduta desse espírito nessa família? Ela vai depender da maior ou da menor disposição que ele tiver de cumprir o seu propósito de perdoar. E esta é uma prova muito árdua para o espírito, porque o contato incessante com aquele que ele detestou é duro, é árduo. Está aí a explicação para esse ódio e repulsa que nos vemos em muitas crianças, que muitas vezes não há um fato exterior, não há nada aparente que possa justificar. Temos que voltar os olhos ao passado, entender que esta empatia vem de uma causa anterior. Aí Santo Agostinho nos faz um apelo, porque ele nos pede para entender a grande missão da humanidade. Porque quando um corpo vem se formar em uma família, este corpo vai receber um espírito e tem a necessidade de aprendizado, e tem a necessidade de evolução, como todos nós. E esta é a grande missão dos pais, de cuidar, de amar, de respeitar, de oferecer a melhor educação, e não apenas só o alimento material, mas principalmente o alimento espiritual, que vai ajudar esse espírito no seu aperfeiçoamento e no seu bem-estar futuro. A ele nos faz um apelo, Santo Agostinho, para pais educadores. Não recuseis o filho que o berço repele. Não recusei aquele filho que nos trata de demonstrar ingratidão, que nos trata com indiferença, porque não foi o acaso que fez assim. Já entendemos que existe uma causa anterior, e não foi o acaso que nos trouxe este espírito como filho. A observação das atitudes, a convivência, o pensamento em relação a este filho nos revela por uma intuição muitas vezes que existe ali nessas relações uma necessidade mútua de perdão, de acolhimento, de escuta, de cuidado, para que nesta vida todas essas impressões que o Espírito traz possam ser dissipadas, e que se esses laços familiares foram formados
por laços corporais, inicialmente, que no futuro ele possa se transformado numa relação de laços espirituais, pausada por amor, por carinho, por afeição. Então, não deixemos que as más tendências inatas que vemos muitas vezes nessas crianças, que vêm dessas relações difíceis do passado, não deixemos que tomem maior proporção, que nos possamos observar desses pequeninos os germes desse sentimento de caracteriza o orgulho, o ódio, o egoísmo. A família que acabam por uma fraqueza ou por insegurança, por ignorância, acabam deixando essas más tendências crescerem e tomar outras proporções, ao invés de reajustes. Este mal, ele acabou de comprazendo sem perceber, rotulando um filho difícil com um filho desobediente, como um filho que não conseguiu ser grato, e acabam gerando uma difícil situação para o próprio espírito conseguir degenerar aos passos por estas provas. Então, que nós possamos nos acolher este Espírito que vem para nós como todo amor, que nós possamos empenhar em aproximar esta alma de Deus, mostrando a Ele que Ele veio encarnar para aperfeiçoar. Não devemos esquecer que alguém ou algum momento Deus que está nas nossas consciências vai nos perguntar o que fizemos deste filho que foi confiado. Se fizemos tudo o que foi possível a seu aperfeiçoamento moral, não teremos nada do que arrepender. Porém, se falhamos por qualquer motivo que seja, que saibamos que sempre teremos a chance de recomeçar. Sempre teremos a oportunidade que termina numa existência futura, aquilo que não conseguimos concluir. Esta é a grande beleza da misericórdia divina. Sempre teremos a chance de reparação. Que pais e mães possam acolher seus filhos com todo amor, com todo cuidado, com toda atenção. Que possamos aproveitar o contato com as famílias para desenvolver essa virtude da caridade, sempre com a escuta amorosa, com a fala doce, o gesto gentil, de preferência que possamos ter sempre um sorriso no rosto. Que Jesus possa nos abençoar os nossos melhores propósitos e abençoar toda a família, hoje e sempre. Que assim seja. E assim, vamos agradecer mais uma noite de oportunidades, mais uma noite de podermos ouvir nossos amigos numa fala tão importante que é honrar pai e mãe, a nossa família. Vamos pedir então a Deus, a Jesus, nosso Mestre, que ampare a todos, que ilumine sempre as nossas famílias, que nos dê força para o nosso dia a dia, nos conflitos, nas dificuldades que aparecem no decorrer de toda a semana e que às vezes deixamos passar as oportunidades de crescer, de aprender. Vamos pedir também para que todos os espíritos
ilumine todas as pessoas que estão em guerra, que estão brigando, que estão em conflito, para que possam pensar mais no ser humano, nessas pessoas que estão sofrendo, nesse mundo tão tumultuado que nós estamos vivendo. Esse mundo cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de vingança. Que a gente tenha sempre, todos os dias, força para vencer esses obstáculos, para não nos deixar entristecer e não nos deixar influenciar com esses maus espíritos e ajudar todas as pessoas que estão necessitadas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os círculos espirituais. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois teu é o poder e a glória, por todos os séculos e séculos, que assim seja. Que tenhamos todo uma ótima semana, semana de paz, semana de trabalho, semana de alegria e principalmente mais uma semana de aprendizado e crescimento espiritual. Assim seja.